o que a sua gestão, eventual gestão, vai se diferenciar do que a gente viu nos últimos 3 anos? Começa pelo próprio conteúdo da tua manifestação, da tua pergunta, melhor dizendo, que é a presença do Maicon, do Darley e do executivo de futebol, que são talhados para isso. Cada um na sua parte. Quiçá ainda vamos poder contar com a presença do Filipão, se ele assim entender viável. Como eu disse, eu não vou fazer uso da imagem do Filipão sem ter um acerto com o Filipão. E aqui respeito muito a gestão do clube, que é onde ele está nesse momento vinculado. A gente não deve se ter uma tratativa, né, como se foi feito em relação ao executivo de futebol, que eu não disse o nome nem o clube, mas se trouxe uma questão ali de daqui a pouco ter até para não errar o termo, conflito de interesse. Conflito de interesse. Tu imagina tu realizares referência direta a quem está vinculado ao próprio clube como sendo condutor do departamento de futebol. Fica uma pergunta aí para ser respondida no mesmo conteúdo. Mas é a capacidade das pessoas de saberem direcionar os esforços e as análises. Nós temos lá o CDD, que, pelo que eu acompanho de notícias, teve um incremento grande de equipe, com a chegada do Fernando Lázaro, que passou a ser o coordenador. Para vocês terem ideia, eu acredito que hoje são 5 componentes. No meu tempo eram 2, que trabalhavam de maneira incansável, o Gustavo e o Lucas, mas aí já houve um processo de se ter um maior zelo pela área. O que eu tenho convicção é o seguinte: o Grêmio ele precisa se organizar no seu ambiente administrativo. Porque senão não adianta tu ter aporte de recurso, não adianta tu ter um grande patrocínio, não adianta tu resolveres a dívida. Senão o teu caminho vai ser utilizar mal o dinheiro empreendido. Pouco importa se tu vais fazer 2, 3, 4, 5 ou 6 contratações. O que importa é que determinada contratação ela gere o impacto que o clube precisa. Que nós temos ali como a espinha dorsal da equipe. Pelo menos um grande jogador em cada área do campo. E isso é que nós temos que buscar ali para ter um diferencial, mas sempre em conjunto com a análise do CDD. Que é importante deixar claro, quando dá certo a contratação, o êxito é do dirigente. Quando dá errado, é culpa do CDD. O primeiro critério de ferramenta que o CDD utiliza é o financeiro. Se nós, dirigentes, chegamos e informamos aos profissionais do CDD, olha, nós temos um gap para utilizar aqui na contratação de 2 milhões de dólares, esse dado é inserido no filtro. Eles vão atrás de jogadores de 2 milhões. Não vai aparecer. E qual é o gap do Calef? Ele vai chegar lá para o CDD, o Grêmio não tem dinheiro, vai ser jogador garimpado, o começo vai ser operário para depois investir mais. É justamente sobre isso, Diogo, para completar. Eu acho que o Diogo entra num assunto que é importante. O Calef, como vice de futebol, sabe quanto custa montar um time de futebol para competir e tentar ganhar alguma competição, né? O Calef esteve lá como vice-presidente de futebol. Conhece os números. Em caso de vitória na eleição, o Grêmio terá um poder de investimento, até sobre o que o Diogo está falando, maior do que o atual, no mesmo patamar do que o atual, e como isso será feito? Essa é a vantagem, Gabardo e Diogo, de nós estarmos trabalhando há 1 ano e meio, em silêncio, de não termos pensado um projeto meteórico. Nós temos diversos projetos que eles são realizáveis no dia 1 de gestão. E isso é fundamental para o incremento de receita do Grêmio. Eu tenho a convicção de quem nos assiste, eu ouço muito isso, mas o outro lado tem muito dinheiro, e se precisar fazer o aporte. Eu sou contrário a isso.
particularmente o contrário. Eu falo que o Grêmio deve caminhar com as suas próprias pernas. O Grêmio deve ter processos de gestão e atração de investimentos, que aqui ao longo da nossa conversa eu vou trazer alguns desses projetos, que possibilitam o Grêmio muito mais capacitado financeiramente do que qualquer aporte de pessoa física. Quando o Grêmio trouxe o Soares, não teve aporte de parceiros? Foi com o dinheiro do... Teve aporte, eu até é importante esclarecer isso, Diogo. Eu acho que é deselegante falar dos valores, até para não parecer que eu estou desmerecendo nada. Mas eu vou fazer aqui um referencial de que justamente foi o grande propulsor dessa contratação, que foi a Bet, que ela veio em busca do patrocínio do Grêmio justamente pela especulação da contratação do Luís Soares. Ela vem e paga a cláusula rescisória da anterior patrocinadora, e aqui eu posso dizer, ela injeta muito dinheiro nisso. Novamente, para deixar bem registrado, não estou diminuindo o aporte aqui, deixando bem claro, dado pelo Marcelo Marques e pelo Celso Rigo, na mesma medida. Conheço bem os valores, mas perto do salário que o Luís Soares ganhava, foi um gesto muito positivo quando o Antônio, Brum e eu começamos a ligar para esses parceiros, na busca que eles aderissem ao projeto. Mas que, de fato, assim, sanou a conta, gerou tranquilidade absoluta, foi a chegada da Bet. Essa eu posso afirmar. Depositou um caminhão de dinheiro nessa operação, de modo absoluto. Se nós tivermos, num momento de emergência, ter que aportar recursos, eu asseguro a ti, Diogo, que o nosso Conselho de Administração tem maior poderio financeiro para fazê-lo. Mas vai ser emergencial. Inclusive no parâmetro que se usa em relação ao Paulo Nobre. Se fala muito do Paulo Nobre. Do ex-presidente do Palmeiras, que investiu. Do Palmeiras. E Que depois começou toda a que o reformulação. Marco conheceu bem ele. No ano de 2016, quando ele se retira da presidência do Palmeiras, ele concede uma entrevista ao jornal o Globo. E ele diz o seguinte nessa entrevista: eu acho extremamente errado um dirigente aportar recurso no clube. Eu só fiz isso porque quando eu assumi o Palmeiras, ele vinha da Série B. E eu não tinha fluxo de caixa para administrar o clube. E entre ir no mercado financeiro para fazer fluxo de caixa e aportar do meu bolso, eu optei por aportar do meu bolso. Paulo Nobre, eu acredito que ele ainda tem a receber valores do Palmeiras. Não, a tia Leila pagou tudo já. Pagou tudo já? Mas o Grêmio tem esse fluxo de caixa? O Grêmio Tem esse fluxo de caixa para no começo do ano Girar que vem? em termos de falimentares, claro que tem. para custeio. Mas claro assim, que tem, mas a gente viu aqui que tem. O Grêmio realizou diversas contratações agora no início do ano. Mas para competir com os grandes clubes hoje, Calef? Mas para competir com os grandes clubes, que a gente tem que ter claro que o que o Flamengo, no ano de 2013, ele tinha uma dívida de 830 milhões de reais. E até aqui abrir um parênteses, porque outro dia foi dito que o Palmeiras não tem dívida. O Palmeiras tem 852 milhões de dívida. Com Crefisa, com tia Leila, com o tio Paulo Nobre, com o que quiser. É apenas para que nós tenhamos cuidado e zelo por aquilo que eu entendo que, em termos de gestão, a melhor linha a seguir ainda é do Flamengo. O Flamengo ele fez um amplo trabalho de gestão e transformou essa dívida dele, fez ao longo de 10 anos cair pela metade, mas fundamentalmente o Flamengo mudou a sua forma de enxergar a própria marca. O Flamengo começou a buscar utilizar toda a potencialidade que ele enxergava na sua torcida, mas fundamentalmente na busca de patrocinadores. Quer patrocinar a minha camisa? O nosso patamar é esse aqui. E nós não vamos baixar dele. Então aqui, uma situação que nós estamos trabalhando, o nosso futuro CEO, se viermos a ser eleito, ele é o Jerônimo Santos. Jerônimo Santos
é um executivo que ele teve uma trajetória fantástica no Grupo Ipiranga. Ele é o criador do conceito multisserviços de postos, lá na década de 90, quando o posto de gasolina era só para abastecer. O Jerônimo ele cria a loja de conveniência, ele cria o Jet Oil, mas fundamentalmente ele cria o Quilômetros de Vantagem, que é um programa de atração dos seus consumidores, que chegou a ter 42 milhões de inscritos. E qual é a grande questão disso? O Jerônimo, por nós já estarmos há muito tempo trabalhando, ele fez já o remanejo do Quilômetros de Vantagem para o Gols de Vantagem. E essa situação permite o quê? O torcedor do Grêmio, como um todo, ele vai passar a ser indicado pelo clube para que realize compra em determinado parceiro comercial. Para dar o exemplo aqui, uma rede de farmácias. Hoje, o que nós temos com o nosso cartão de plano de saúde, no meu caso, que sou advogado, tenho OAB, e também o Grêmio, é a concessão de desconto, tão somente. Mas nessa plataforma, que ela é idealizada como Quilômetros de Vantagem do posto Ipiranga, o torcedor ele vai ter um desconto por ser torcedor do Grêmio nas suas compras normais. Não é para ele comprar algum produto na loja do Grêmio, na Grêmio Mania, lá da Arena. Ele, na sua habitualidade, nas redes de farmácia, no supermercado, em todos os parceiros que o Grêmio indicar, faça as tuas compras habituais lá. O torcedor ele vai ganhar em torno de 10% de desconto e o associado do Grêmio 15% de desconto. Mas o somatório disso vai gerar uma renda para o Grêmio de 5% de todo o gasto mensal que o torcedor realizar ali, sem ter qualquer alteração do seu patamar financeiro. Ou seja, ele não precisa se associar e ter uma cadeira. Se ele quiser fazer isso, ele vai fazer posteriormente. Mas num cálculo, Diogo, bastante cauteloso, nós estabelecemos aqui, temos 10 milhões de torcedores, portanto, 10 milhões de clientes extremamente fiéis. Nós não estamos falando de um posto de gasolina. Nós estamos falando do maior clube do sul do Brasil, disparado. É dessa torcida que eu estou falando. De dizer assim, ó, quando tu fores comprar um medicamento teu, mensal, tu vai em determinada rede de farmácias. Toda a compra que esse torcedor fizer, 5% vai ser direcionado para o Grêmio. Se nós pegarmos metade disso, metade desse torcedor, e aqui num gasto em torno de R$10 por mês, R$10 por mês nas compras habituais, nós estamos falando de um ano do incremento de 600 milhões de receita para o Grêmio. Isso é 100 milhões a mais do que o orçamento de 2025. Esse é um projeto. Nós temos a criação da Grêmio Studios, que é uma grade fixa de programação, transmissão de jogos do Grêmio, que isso representa monetização no YouTube, atração de novos patrocínios, expansão da marca do Grêmio, do modo que não existe essa capilaridade ainda. E outra questão é inserir pontos de vendas, tanto físicos quanto virtuais, por meio da rede Instagram, de lojas vinculadas aos consulados. E é possível colocar em qualquer consulado, desde que ele tenha estrutura física, ele vai ter um armário de vendas, um produto já existente no Grêmio, ou, se ele preferir, não tiver uma estrutura física compatível, de ter na sua conta de Instagram um propulsor de venda da marca Grêmio, que nós chamamos do torcedor afiliado. Isso quer dizer o quê? Ele vai pagar uma mensalidade baixa para o Grêmio e toda venda que ele realizar, por exemplo, lá em Rondônia, daqui a pouco as pessoas do entorno elas não têm por hábito ficar ingressando no site da Grêmio Mania. Mas eles conhecem lá o Diogo, em Rondônia. São seguidores do Diogo. E o Diogo vai ter uma loja do Grêmio na sua rede de Instagram. Fazendo uma brincadeira aqui, é como se fosse um revendedor de um cosmético aí que ficou muito
familiarizado aí para o nosso público. Assim, a situação é similar a isso. E qual é a grande questão? Quando alguém ingressar lá na loja virtual do Diogo, isso vem parar na Grêmio Mania daí automaticamente. Tem algum clube que já tenha feito isso? Não, nenhum clube fez isso. Então são situações, por que eu digo isso, Diogo? Porque nós estamos... Eu te perguntei isso, sabe por quê? Da onde tu tem a certeza de que vai dar 600 milhões, se não foi feito Não, porque ainda. é um cálculo absolutamente... Se tu pegares assim, o teu gasto de farmácia no mês. Se tu fores um torcedor do Grêmio, nós estamos pedindo que tu gaste R$10 por mês nessa tua rede de farmácia. Mas que seja a rede de farmácia com vinculação ao programa do Grêmio. R$10. A imagem que aparece ali atrás, sempre do assunto que ele está falando. Quem está aparecendo ali, ó, Kahneman. O contrato dele termina em dezembro, Calef. E aí? O gringo, eu tenho boa relação com o gringo. Vai renovar? Eu não vou ser oportunista. Uma coisa que vocês não vão me pegar, Gabardo, é no oportunismo. Mas eu posso te dizer assim, eu tenho muito boa relação com o Kahneman. Quando nós ingressamos na gestão, nós tivemos uma negociação difícil, delicada. O Kahneman vinha do retorno de um procedimento cirúrgico. E ali, juntamente com o presidente Guerra, nós costuramos um acordo que ele se mostrou adequado, tanto que possibilitou depois a renovação na sequência por mais 2 anos ali. Isso é tratativas diretas com o gringo.